Uma coisa que eu acho muito importante, vou até soltar a caneta aqui, porque esse slide é muito importante pra gente. É o teste de funcionalidade e de AVDs, tá bom? Por quê? Por mais que a gente teste a funcionalidade numa clínica, num hospital, a gente não consegue chegar a tanta excelência quanto num ambiente domiciliar, porque é o local que ele tem a funcionalidade dele, que treina as atividades de vida dele. Ele faz as atividades de vida dele. Então, por exemplo, vamos supor, é a hora que a gente tem que trabalhar na lógica, né? Cabeça. Meu paciente teve um AVC, ficou com grau de força 3, no membro superior direito. E eu quero saber se ele está conseguindo escovar os dentes, como é que está a coordenação motora dele. Eu preciso fazer igual lá na faculdade. Pegar um copinho de feijão, colocar 3 copinhos, ver se a coordenação dele motora tá boa. Ou fazer índex, nariz. Ou eu posso levar ele no banheiro e falar, seu João, agora a gente vai escovar os dentes, vamos ver como é que o senhor está escovando. E aí eu ver a habilidade dele de conseguir colocar pasta, de segurar a escova de dente, dele realizar o movimento, se ele está conseguindo, ou pentear o cabelo, ele está conseguindo, pentear o cabelo não está. Que é melhor treino de funcionalidade de atividade de vida diária que realizar atividade de vida diária? Não existe. E você tem esse benefício porque você está dentro da casa do paciente. Então, por exemplo, vamos para as imagens, né? Treino com o talher, né? Uma coordenação motora mais... Não chega a ser coordenação motora mais fina, né? Mas é uma coordenação que precisa de mais precisão, né? Então, cortar um alimento, colocar o garfo, levar esse garfo até a boca, né? Como que ele faz isso? Ele segura o garfo de um jeito, ele tá pegando com a mão completa. Fazer esse treino com ele, ver, né? Na hora que você estiver fazendo essa avaliação, tá bom? Aqui a gente tem uma versão de um garfo com uma adaptação que uma terapeuta ocupacional fez. Se vocês perceberem, se a gente der um zoom, dá para ver que é maior, né? Então, possivelmente o paciente tem uma dificuldade de pegada, né? De pinça aqui. Então, ela colocou num garfo maior. Já é uma adaptação para vocês ficarem de olho aí, caso você tenha um paciente assim. Outra atividade. Então, esse paciente, ele vai abrir uma garrafa, né? Ele vai usar tanto a elevação, porque a garrafa está mais alta do que um prato, então eu já posso perceber se ele está... Até uma questão, gente, olha... Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a Nova Classe, a plataforma premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Essa parte de avaliação, eu lembro que na faculdade eu era muito ruim, porque a gente aprende tudo em bloquinhos, né? Então eu tenho que... vou calcular a força do paciente. Seu João, levanta o braço para mim. Grau 3, 4, que tá vencendo a resistência já grau 4. Agora eu vou segurar um peso, vou pedir para ele levantar de novo. Nossa, ele conseguiu levantar com a carga, então ele é grau 5. Tá, se eu pedir para um paciente meu... abrir uma garrafa, pegar uma garrafa que tem um líquido na casa dele e ele levantar a garrafa, eu já não estou treinando funcionalidade e força? Já. Eu não preciso necessariamente estar parada e fazer. É assim que a gente aprende? Mas, por exemplo, eu estou com um copo com água aqui e eu consigo levantar esse copo e levá-lo à boca. Eu já tenho uma função de bíceps de um grau de força 4 para 5, dependendo do peso desse copo? Tenho. Eu preciso necessariamente parar no movimento, num ângulo de 90 graus e fazer o paciente fazer... Não preciso. Já estou treinando a funcionalidade e a força dele, tá? Por mais que a gente tenha aprendido na faculdade fazer tudo por bloquinho, você não vai ficar quantas horas lá? 3 horas fazendo uma avaliação de paciente? Já vai treinando a funcionalidade dele, tá? Por exemplo, paciente tem um degrau para passar da sala para a cozinha. Seu João, a gente vai treinar lá na cozinha como é pegar o copo de água, mas aí a esposa vai falar, não, deixa eu tirar o copo de água. Não.
A gente vai até lá porque eu quero ver como que o seu João tá andando. Aí o seu João tá andando, não consegue passar o pé, tem dificuldade para levantar o pé. Opa, já tem 1 grau abaixo de 3 talvez, para flexores aqui de quadril, né? Tibial, quem que tá comprometido, tá bom? Como que eu não consigo fazer elevação? Tem desajuste de pelve? O que tá acontecendo? Dentro da função eu já vou captando aonde estão as disfunções e aí já vendo onde estão os déficits de força, déficit de mobilidade, tá com rigidez, ou tá com tá hipotônico, o que tá acontecendo, tá bom? Então ali eu gostei dessa imagem da garrafa para representar isso, tá bom? Eu tô testando uma função e consequentemente, vamos supor, se essa garrafa tivesse cheia com alguma coisa, eu já estaria vendo, né? Tipo, esse paciente consegue levar essa garrafa até a boca? Não consegue nem levantar a garrafa. Ou então ele não consegue, tem grau menos grau 4, né? Abaixo do grau 4. E outra funcionalidade que eu acho muito legal, é uma coisa que eu já fiz com pacientes meus, eu toco piano, mas eu gosto muito de pacientes que tocam instrumento e a gente jogar essa função no instrumento, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem uma pessoa vendo e até adaptando já a mão aqui, né? Dá pra ver uma órtesezinha ali, para o paciente poder tocar um instrumento que ele toca. Então, é uma hora de você ver uma funcionalidade, ver uma atividade, já ver um hobby do paciente, possivelmente, para mim é um hobby, e você vê, né? Olha, aqui ele consegue, até uma terapia, uma própria terapia, musicoterapia. Existem pessoas que trabalham com isso, tá bom? Então, o treino de função e a avaliação da força do paciente, tudo que vocês precisam avaliar, cuidado para não ficar muito preso nessa questão das avaliações que a gente aprende na faculdade, sabe? Tão fechado assim. Não, posicione seu paciente 90 graus na cadeira. Esse treino também vai avaliar a força. Se ele não está conseguindo mexer uma palheta no violão, por exemplo, não tem força nenhuma de extensão aqui de punho. Está comprometido, ele não tem nenhuma apreensão palmar, não consegue ficar com a mão fechada, uma pinça, então a coordenação fina dele está comprometida, ele não consegue acertar a corda, ele está com uma dificuldade dessa sensibilidade, uma alteração do sistema, não consegue perceber ao redor dele, a propriocepção dele está ruim, tá vendo? Dá pra gente notar várias coisas durante uma própria atividade. Então, não preciso necessariamente sentar com o paciente e falar, o senhor vai mexer o braço assim, 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 vai fazer isso, isso, isso. Não precisa disso, tá bom? Então, sejam criativos na maneira como vocês montam. Dica de ouro agora. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Montem as suas próprias avaliações. Eu ia trazer aqui a minha avaliação, só que a minha avaliação eu criei para mim, como o meu cérebro funciona. Porque você decorar como uma avaliação é feita, você faz isso na faculdade. Porque o professor quer que você faça a avaliação exatamente daquele jeito, mas não necessariamente você precisa fazer naquela ordem, tá bom? Então, observem isso. Você pode criar uma avaliação, óbvio que ela tem que ser completa, mas você pode criar uma avaliação na sua cabeça. Então, qual é a ordem que para mim encaixa melhor? Por exemplo, eu já vi pessoas pegando a avaliação pronta, e aí, alunos meus mesmo que eu já tive, e aí quer avaliar o paciente assim, avalia o músculo do braço, daí avalia do ombro, daí bota o paciente deitado, daqui a pouco senta o paciente, avalia outra coisa, daqui a pouco deita o paciente de novo. O paciente sai exausto da avaliação, sai tudo confuso, você nem conseguiu traçar um objetivo certo porque sua mente está confusa. Então, tentem treinar isso com pessoas da sua casa. Você deve ter algum familiar, algum primo, algum tio, alguém na sua família que seja próximo de você, que já falou, nossa, eu tenho um problema no joelho, já foi operado do joelho, tenho um problema na coluna, tenho dor na coluna, já foi operado a coluna. Tem que ter alguém na sua família com toda certeza que tem isso, tá bom? Então, pega essa pessoa um dia, senta com ela e fala, olha, eu vou te avaliar como eu avaliaria um paciente dentro do ambiente domiciliar dele, tá bom? Então, vai lá e começa a estruturar nome, idade, o básico, né?
uma coisa boa para avaliação domiciliar é vocês colocarem endereço, tá? Porque normalmente o local que você vai avaliar o paciente, se você me acompanhou na última aula, se você não assistiu a aula inteira, volta, queridinho, volta e vai assistir a aula. Por exemplo, o cálculo que a gente fez lá no final do valor que você poderia cobrar, por exemplo, pela sua sessão, você vai saber no endereço da pessoa. Então, seria legal na avaliação já colocar o endereço da pessoa, porque aí você tem uma comprovação da onde ficou fechado. Vou fazer a avaliação aqui, a sessão vai ser aqui, então eu já coloco lá o endereço da pessoa, tá bom? Então, esquematiza na sua cabeça como você acha que isso seria melhor. Não existe certo e errado, tá? Eu sei que se você tá na faculdade, você vai falar, existe sim, porque aquele professor, se eu colocar isso ao invés daquilo, esse é o nosso sistema de avaliação no Brasil, que não é muito adequado, mas é real. Mas você, depois de formado, você tem total autonomia. E aí a gente, infelizmente, com esse sistema de avaliação no Brasil, a gente fica um pouco enferrujado, né? Tanto que eu adoro o sistema aqui do SES por causa disso. Vocês não precisam fazer nenhuma prova. Pode ser que na minha formulação da minha pergunta, você não consiga responder. Você fala, não, mas não estou conseguindo desenvolver. Brilhante, agora que você se formou, que você tem o seu CREFIT, que você está começando a atender, domiciliar, você pode desenvolver da maneira como você quiser. Você pode desenvolver a sua avaliação, não existe certo ou errado. Existe o melhor, existe a sua melhor dedicação, existe a sua melhor ética, tudo que a gente falou na aula passada, a sua melhor capacitação, a sua própria avaliação, para você falar, olha, assim tá bom, assim tá ruim, assim pode melhorar, isso aqui não deu certo, isso aqui eu vou mudar, mas faça avaliação inteligente, tá bom? Sejam inteligentes na sua avaliação, vê qual que é a melhor sequência, como é que eu vou avaliar, tá bom? Pensem nisso no treino de função e no treino de atividade de vida diária, tá? Eu vou simular nas próximas aulas umas aulas práticas para a gente poder realizar uma avaliação e você ver como funciona essa avaliação na prática, tá bom? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.